Quero compartilhar com você texto da palavra que se encontra no Evangelho de João. O Evangelho de João é o quarto evangelho da nossa Bíblia e você vai procurar lá o último capítulo. Vê se você acha o último capítulo. Os versos 29 a 31 do capítulo 20. É o último? Penúltimo. Vocês estão ligados, né? Evangelho de João, capítulo 20, versos 29 a 31. Depois, durante a mensagem, nós vamos repetir esse texto em um ponto da palavra, mas esse será o texto principal. Podemos? Amém? Então Jesus lhes disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas se forem escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e creiam, tenham vida em seu nome. Amém? Mas se estes forem escritos, não teriam livros, não é isso? Da passagem? Não teriam livros capazes de registrar tanta bênção. Pode sentar, irmãos. Eu acabei pulando aqui uma linha, né? Muito bem. Quero compartilhar com vocês a palavra nesta noite intitulada Milagres no Reino. O reino é o nosso reino. O reino é o de Deus. Ele é o rei. Ele é o Senhor, rei da nossa vida. Não é isso? E uma vez que Ele é rei da nossa vida, nós vivemos no reino, nós somos seus súditos. E uma coisa maravilhosa acerca de Deus, no que diz respeito a nos tornar seus súditos, é que além de sermos seus súditos, Ele nos diz que se nós crermos, nós nos tornamos a família dEle. Mesmo o Evangelho de João, agora o capítulo 1, o verso 12, a palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha, não é? Nós que não éramos nada, que não tínhamos herança em nenhum lugar, que não tínhamos nenhuma condição de futuro, a morte nos tinha alcançado por causa do pecado, em Cristo, no reino, nos tornamos família de Deus, filhos de Deus. Bom, então, entenda que milagres no reino, que é um reino de bênçãos, de multiplicação de graça, da ação misericórdia de Deus a nosso favor, que culminou, primariamente, grandiosamente com a salvação, não é um Deus qualquer, é o Rei dos milagres, é o Deus dos milagres. O salmista no Salmo 77, o verso 14, acompanhe comigo a leitura aí. Salmos número 77, verso 14. Os salmos, meus amados, mostram por meio dos cânticos, da poesia, das letras, poéticas, vem ilustrar, vem mostrar a grandiosidade, a majestade do Deus de milagres. Quando lemos os salmos, nós achamos de forma coloquial uma revelação assim muito poderosa acerca de Deus. Quando falamos de revelação, aprendemos, passamos a conhecer mais o nosso Deus. E olha o que diz aí o salmista: tu és o Deus que realiza milagres.
Mostra o teu poder entre os povos. Tu és o Deus que realiza milagres. Tem alguém precisando de milagre aqui nessa noite? Levante sua mão e diga amém. Eu preciso de milagres, irmãos. Se eu preciso de milagres, eu estou no lugar certo, porque o meu Deus é um Deus de milagres. Não é? É o Deus da realização do impossível. Quando compartilhamos sobre este assunto, quando ensinamos este assunto, quando trocamos experiências dos milagres de Deus conosco, sabe o que nós fazemos? Nós nutrimos a nossa fé no Deus de milagres. Nós passamos a ser enriquecidos em crer. Eu quero aqui dar um testemunho para você de como foi que nós adquirimos essa propriedade aqui. O que nutriu a minha fé a ponto de dar um lance, né, de fechar um contrato para comprar essa propriedade aqui, sem termos nenhum real em depósito no banco. Até porque a gente não tinha nem conta bancária, né? Então não tinha como ter nada no banco, né? Não tinha nem conta. Como foi que isso aconteceu? Eu comecei a nutrir a minha fé nas realizações do Deus de milagres. Primeira situação que me motivou, eu ouvi um testemunho. E depois eu descobri que esse testemunho foi até copiado. Nem era da pessoa que estava testemunhando. Mas não tem importância, não é? O importante foi que Deus nutriu a minha fé. A pessoa copiou um testemunho de uma outra pessoa e contou o testemunho. E aquele testemunho mexeu comigo. Porque Deus já estava falando comigo que nós tínhamos que comprar um lugar maior, que nós tínhamos que deixar a rua Neuci Lopes Vieira, que era ali em Jardim Limoeiro, e víamos para o lado de cá. E até então eu só olhava, é muito difícil. Nós nem acabamos de pagar a propriedade aqui, a outra propriedade lá, irmãos, nós parcelamos, pagamos uma entrada na época, eu recebi uma indenização grande, e eu dei uma entrada na época, em 2002, junto com o dinheiro que a gente tinha juntado com os nossos irmãos, que davam cerca de uns 8.000 reais, mais ou menos. Eu fui e completei com 12, e nós demos 20.000 reais de entrada. O imóvel lá era 52.500 reais. E o restante ia ser pago em 25 parcelas, de quase 2.000. E a igreja entrava, se não me engano, na época, uns 800. Falei, meu Deus, é muita fé. Mas nós vamos. E aí saímos do aluguel, né, passamos o aluguel, e quando nós empreitamos para a ida lá, fizemos tudo no mutirão, né, pastor Miguel? Pastor Miguel estava novo. Gente, 19 anos atrás. 19 anos atrás, quase 20 anos atrás. Subiu no telhado, desmontou o telhado da casinha que tinha. Me lembro disso, eu ainda trabalhava fora, né, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a sustentar o aluguel da igreja, mais a compra das outras coisas, e nós fizemos na fé e foi uma bênção. Mas quando nós terminamos de pagar lá, estava acabando, faltando 2 parcelas, Deus falou, não é para ficar aqui. Eu falei, meu Deus, a gente está acabando agora. Acabamos de construir o primeiro templo, não tinha nem reboco ainda pelo lado de fora, mas já tínhamos conseguido colocar granito, não tinha ainda as portas de vidro. E nós colocamos, e foi uma bênção. E aí, Deus falou comigo, do lado de lá. E eu comecei a orar. E aí, sabe o que eu fiz, queridos? Eu comecei a ouvir testemunhos. Testemunhos de desafios grandiosos. E cada vez que eu ouvia um testemunho de desafio, aquilo mexia comigo, e eu ia mais para a ação, e eu cria. A ponto de ouvir um dia que um testemunho que um líder falou assim, olha, onde o Senhor disse comigo, onde colocar a planta dos pés eu te darei por herança. E eu entrei em uma propriedade e coloquei os pés lá dentro. E aí eu vim aqui. Mas não tinha como colocar os pés aqui dentro, porque o portão estava fechado. Mas tinha uma greta no portão. E aí eu enfiei o pé por dentro do portão. Vocês já ouviram esse testemunho, né? Fiquei bem assim, né? Com a perna lá dentro. Falei, meu Deus, não deixa ter cachorro. Né? E orei ao Senhor. E tomei posse desse imóvel. E o milagre aconteceu. Deus mandou o recurso. Né? Há pouco tempo atrás, eu estava ouvindo um outro milagre muito maior do que este.
E eu falei, Senhor, o Senhor é capaz de fazer coisa maior então do que essa? Meu Deus, como a gente ouve os milagres e as coisas mexem conosco. Uma igreja comprou uma área, irmãos, de cerca de 60 mil metros quadrados, antes da pandemia. Só que eles tentaram de todas as formas levantar o recurso e não teve jeito. E aí um dos pastores foi aos Estados Unidos, porque ele é americano, e chegou lá, ele contou o testemunho, uma pessoa doou 3 milhões de reais. 3 milhões de reais? Alguma coisa assim. Ou 3 milhões de reais ou 3 milhões de dólares, não sei. Agora o problema, como trazer o dinheiro dos Estados Unidos para cá, como doação? Por quê? Porque você não pode trazer dinheiro sem justificativa. Era para comprar um imóvel para a igreja. Irmãos, isso foi uma coisa tão grandiosa que teve que envolver o Senado, teve que envolver uma audiência com o presidente da República. Olha que coisa tremenda. E Deus moveu tudo isso. Tudo isso. E para a honra e glória do Senhor, eles pagaram a propriedade no último dia, igual aconteceu com a gente. No último dia. Nós precisamos crer nos milagres. Milagres daqueles que são desafiadores a ponto de pensarmos assim, pela voz da carne, pelos olhos carnais, pela forma como o mundo coloca, não vai acontecer. Aí Deus diz, eu posso. Para o homem parece impossível, mas para Deus não há nada que não seja possível. Tudo para Ele é possível. Não há nada que não seja possível. Tudo é possível. Tudo possível. Deus ultrapassa o impossível, porque Ele é Senhor das leis universais. Foi Ele quem criou. Ele é Senhor da gravidade, Ele pode, portanto, fazer alguma coisa levitar. Ele é o Senhor da vida, portanto, Ele pode trazer a vida e suplantar a morte, como Ele venceu a morte. Não é? Ele é Senhor das leis da natureza. Ele pode mover águas, mover sol, igual ele diz lá no livro de Josué, que parou o sol. Pode. Não é? Interessante, teve gente que fala assim, mas como parar o sol, pastor, o senhor está doido? Gente, isso há poucos anos foi descoberto que o sol também gira em torno da constelação. Todo mundo achava que o sol era uma estrela fixa, então Deus não parou só a Terra, não, Ele parou a galáxia inteira por nossa causa. Aleluia. Você vê como que são as coisas, né? Como Ele é poderoso. E Ele pode mudar a vida, o interior de um ser humano. Tirar a incredulidade, arrancar o coração de pedra e colocar dentro de si um coração de carne, um coração que pode ser quebrantado, um coração que pode ser contrito, alguém que realmente venha se converter plenamente a Ele. Ainda, nós podemos aprender com o Senhor, não é? Aqui, nessa passagem, nós acabamos de ler João capítulo 20, olha o que diz aí, porque Ele fez milagres. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Somos nós. Nós não vimos os milagres produzidos por Jesus em pessoa, mas nós cremos nos milagres. Amém ou não? Eu creio tanto em milagres que o nome da minha filha é um ato miraculoso de Jesus, quando Jesus fala, menina, levanta, talita cumi. Eu creio nos milagres. Isso mexe conosco. É a nossa vida. Então quando fala, bem-aventurados são aqueles que não viram, ou seja, os abençoados são os que não viram. Nós hoje vemos pela fé, e não só visualizamos o que Cristo fez, mas hoje temos experimentado os milagres que Ele tem feito em nossa vida por meio do Espírito Santo, na vida dos discípulos, na vida da liderança. Nós somos os abençoados. Quem vive milagres, quem é do reino dos milagres, é um abençoado. Quem é abençoado ou abençoada, levante sua mão e diga glória a Deus. Amém, irmãos? Nós somos renovados. Digam glória a Deus bem forte. Aleluia. E nós precisamos crer. Somos os abençoados. Meu irmão e minha irmã, não ache que não irá acontecer com você. Isso acontece foi com o pastor. Isso acontece com os grandes homens.
Não, levante suas mãos assim e olhe para ela. Repita comigo. Deus abençoou as minhas mãos para produzir milagres. Olha o que diz a palavra de Deus, continue olhando para suas mãos, pela fé. Marcos capítulo 16, verso 17. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão noutras línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E agora, ó, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Há poder nas suas mãos, não é seu poder. É porque a palavra de Deus determinou que se você usar a imposição das mãos, crendo, vai receber. Aleluia. E uma coisa, eu aprendi com o Senhor, meu irmão, se Ele diz, está dito. Repita comigo, se Deus diz, está dito. Sabe por que isso? Porque a palavra de Deus diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra, diz o Senhor, jamais passará. Então Ele garante a sua palavra. E foi Ele quem nos prometeu, nós somos os abençoados, precisamos crer nisso. Somos os abençoados para fazer acontecer o reino dos milagres na terra. Somos os abençoados para curar as pessoas. Somos os abençoados para vencer os desafios. E eu fico pensando, e quero aqui enriquecer sua fé, quando Josué e todo o povo de Israel estava circundando Jericó. Imagina isso. Vocês não tiveram lá, mas eu vou dar uma palhinha para vocês entenderem o tamanho da pedra da muralha. Não tem essas pedras que estão, esses caminhões de granito aqui do estado carrega? Não tem? Aquela quadrada? 3 vezes daquela. 3 vezes daquela. 3 vezes daquela eu vi a menor pedra da muralha. Porque tinha outras maiores. Eram pedras irregulares, eram enormes. Se dizia que no passado, eu já compartilhei isso aqui, que a largura da muralha de Jericó era da largura mais ou menos deste templo aqui. Que dava para passar 4 cavalos emparelhados em velocidade, com carros. Carros que eles falam é aquela... Já viram no filme Ben-Hur, que é aqueles negócios de correr? Né? 4 daqueles emparelhados em cima da muralha. Você imagina o troço da largura. E ela era uma muralha de cerca de uns 10 andares. De um prédio comum, de 8 a 10 andares. Maior do que os prédios do Campos Verdes, hein? Quase do tamanho, um pouquinho menor só do que o Világio, que são 12, né? Quase 10 andares de altura. Você imagina quanta pedra era aquilo? É muita massa de pedra. Levaram tempos, centenas de anos para construir aquela muralha. E o Senhor colocou a muralha no chão em apenas um dia, de grito, de alarido, de trombetas, do milagre de Deus, porque não foi o grito, não foi as voltas que o povo de Israel fez durante os 7 dias, dando uma volta. Alguém, uma vez, veio falar assim, não, porque o terreno é arenoso, as pedras lá eram frágeis, e por aquele povo todo, cerca de 800 mil pessoas fazendo volta, em volta daquela muralha, estremeceu o chão e a muralha caiu. Alguém teve essa coragem de falar isso. Aí eu tive lá, gente. Eu tenho uma pedra ali para mostrar dentro do meu gabinete que eu peguei lá no Monte da Tentação, que é em Jericó. Tenta ver se aquela pedra é de areia. Foi uma pedrinha desse tamanhozinho que eu peguei. Mas lá tem umas baita. E eu ficava movendo as pedras, movia uma desse tamanho assim. A pessoa falou, pastor, você é doido? O que você está querendo? Não, eu estou querendo ver as pedras que Jesus falou. O diabo falou que se ele fosse o filho de Deus, era mandar transformar em pães. Eu falei, isso aqui é um pão de tu, né? Um pão gigante, porque eu não conseguia achar uma pedra pequena, só achava pedra grande. Era muito pão se Jesus transformasse aquilo lá em pão. Mas aí eu consegui achar uma pequenininha assim, parece até um pão. Dá vontade até de morder, mas deve quebrar os dentes tudo.
Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas olha o milagre, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor está te alimentando agora. O Senhor está te alimentando agora. Coma a fé, ponha para dentro de você. Viva como um abençoado, uma abençoada. Viva os milagres. E o Senhor colocou aquela muralha no chão, apesar de não acreditarem. Eu imagino o povo de dentro da cidade olhando aquele povo lá, todo fazendo assim, mas vocês vão ficar aí meses, nós temos muita coisa aqui dentro. Mas o Senhor disse a Josué, no 7º dia, deem 7 voltas, e quando chegar na última volta, diga a todo o povo que grite e parta para cima da muralha. Meus irmãos, foi a mesma coisa que Deus falou com Moisés. Diga ao povo de Israel que marche, mas ainda a água estava lá. Foi a mesma coisa que ele disse a Josué diante do Jordão, manda o povo para dentro do rio. Estava água lá, mas quando o povo foi chegando, Deus abriu e as coisas aconteceram. Na semana passada nós compartilhamos aqui sobre o milagre de Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. Que coisa tremenda é aquilo. Eles não estavam sozinhos. O abençoado, a abençoada, eu e você, meus irmãos, nós não estamos sozinhos, nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Por isso é que somos os abençoados. E nós temos que investir em garantir a presença do Espírito Santo em nós. Não podemos perder a sua presença. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3,16, um alerta para nós, não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo, ou seja, precisam cuidar deste templo para que o Espírito continue em você. Não estou falando do seu Espírito não, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito dos milagres, o Rei do reino de milagres. É esse que nós precisamos manter. Como é que nós vamos agradar o Espírito Santo e mantê-lo em nossa vida e assim então continuarmos como abençoados? Tendo um investimento de relacionamento com Ele. Priorizar o tempo de nossa vida para Ele. Priorizar o nosso recurso para Ele. Por isso que chama primícia. Primícia quer dizer os primeiros frutos. Para Ele. Primeiro do nosso tempo, a primeira força, primeiro ou a primazia do nosso dia, tudo de melhor para o nosso Senhor. E quando demos para Ele tudo de melhor, Ele não vai dar para nós só a primazia, mas Ele dá a eu e você, a mim e a você, tudo que Ele tem, tudo que Ele é e tudo que Ele pode fazer. Isso é que importa. Como então nós vamos continuar sendo abençoados, honrar o Deus de milagres? Como nós vamos avançar em mais experimentar milagres? Sabe por quê, meu irmão? Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu quero experimentar um milagre pelo menos por dia. Pelo menos um por dia. Não posso deixar de ficar sem experimentar os milagres. Se eu vivo no reino dos milagres, eu tenho que viver um milagre por dia. E não é esse milagre que todo mundo vive, não. Porque eu pensei comigo, na hora que eu estava fazendo essa pergunta para o Senhor, mas todo dia tem um milagre de Deus. Eu acordo, é o milagre da vida que se apresenta, é o milagre do ar. Aí o Espírito Santo compartilhou comigo assim, não é esse milagre, não é esse aí, todo mundo tem. Nós precisamos buscar um milagre extraordinário de Deus todos os dias. O sustento extraordinário de Deus em cada momento singular. E eu tenho experimentado isso, irmãos. Esses dias mesmo eu estava em uma situação de um compromisso, mas muito difícil. Muito difícil. Uma pessoa furou comigo. E quando as pessoas furam com a gente, né, nós temos que tomar muito cuidado para não cair no erro de achar que a nossa segurança estava naquilo. E furou, mas uma situação inusitada. Irmãos, não era coisinha de R$500.
Né? Para alguns, até que eu falar R$500, eu falo assim, nossa Deus, pastor, não é só para você pensar, é coisa grande. E eu precisava cumprir. E eu, meu Deus, como que eu vou fazer? Quando parecia que ia fechar o dia, e eu ia dizer assim para o Senhor, Senhor, olha, o Senhor que sabe, o Senhor está me testando, me abençoando. Quando chegou 19h05, entrou um depósito na minha conta. Sabe qual o valor? O valor que eu precisava. O nosso Deus de milagres, Ele age, não é na hora que nós queremos, Ele age no último instante para dizer para você assim, olha, sou eu. Entenda isso, acredite, sou eu. E sabe por quê, queridos? Se o Senhor fizer as coisas muito fáceis para a gente começa a acreditar em coincidência. E eu lembro que o pastor Honório, que me ungiu, ele falava que não existe coincidência para o Filho de Deus, existe Jesuscidência. É Jesus agindo na nossa vida. Não é? Mas vez ou outra a gente esquece. Um livramento, uma porta aberta, um sinal, uma ação miraculosa, nós achamos que é coincidência. Não é. Nada na vida do abençoado, na vida da abençoada é coincidência. É a ação do poderoso Deus de milagres sobre você. Nós precisamos honrar o Senhor. A palavra de Deus fala no Salmos de número 77. Eu li Salmo 77, verso 14, agora eu vou compartilhar com você. Salmos número 77, versos 11 e 12. No mesmo capítulo. Agora a gente fala capítulo, mas Salmos não tem capítulo, né? Salmos são músicas, poesia, então ele é numerado. Então, Salmo 77 diz: recordarei os feitos do Senhor. Recordarei, olha que interessante isso, os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Então, eu tenho 4 ações para dizer a você que nós precisamos cumpri-las quando nós honramos a Deus pelas nossas bênçãos, ou seja, pelas bênçãos que Ele dispensou, depositou em nós. Primeiro, recordarei os feitos do Senhor. Recordar, quer dizer, trazer de volta a memória. E quando eu falo aqui, recordarei os feitos do Senhor, o salmista está dizendo assim, esses de agora. Eu preciso todo o tempo estar lembrando. Tem um cântico que a gente gosta muito, antigo, quantas bênçãos, quantas são. Não é? Recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Olha, é interessante que olha, esse cântico é antiguíssimo, lá do século XIX, mas já trazia a ideia, né, início do século XIX, já trazia a ideia de que nós ficaríamos surpresos com as bênçãos de Deus. Meu Jesus, por que ficamos surpresos? Porque não recordamos. Se você precisa passar em revista todo dia, ao findar do dia, tudo quanto Deus de milagre fez em sua vida para que você possa honrá-lo naquele dia. Depois, 2. Isso chama recordar os feitos próximos, tá? Agora, recordar os feitos antigos. Recordarei os teus antigos milagres, os mais antigos possíveis. Ou seja, aqueles não só próximos não, mas aqueles do início da nossa caminhada, aqueles que nós vivenciamos porque nossos pais são abençoados e nos abençoaram, em nossa trajetória durante a nossa adolescência, os milagres de Deus com as primeiras coisas que Ele fez na sua vida, o milagre da salvação são os feitos antigos. Precisamos recobrar. Quem dera se cada um de nós escrevesse um livro dos feitos de Deus a seu respeito. Já pensou nisso? Tirar uma caderneta para escrever todas as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Hã? Quem controla as finanças em caderno ou em Excel, essas coisas, né? Eu controlava tudo anotado no meu Note, no meu iPhone.
escrevia as coisas para saber no final do mês, pelo menos, mais ou menos, não controlava muito, sincero, mais ou menos quanto que foi. E eu via os milagres de Deus, porque eu via as minhas receitas e via o quanto que eu paguei. Eu falei, não é possível. Qual é o segredo? Minha honra ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Sempre. E, meus irmãos, eu sempre experimentei milagres na área financeira. Meu Deus, como isso aconteceu? Teve um mês que eu consegui, queridos, eu consegui poupar dinheiro. E aí eu fui olhar as minhas entradas. E aí, na hora que eu estava olhando as minhas entradas, o Espírito Santo falou comigo assim, olha, para de olhar para você não se incredulizar. Eu falei, meu Deus, melhor não ficar contando muito não, senão Deus começa a contar comigo, né? Já que eu estou fazendo conta das coisas pequenininhas, Ele também vai fazer conta das coisas grandes que Ele me dá. E eu só louvei o Senhor. Eu consegui guardar dinheiro. Meu irmão, quem é que está conseguindo poupar alguma coisa aí? Levanta a mão. Poupança, investir na bolsa, renda fixa, comprando casa, CDB. Não está difícil? Mas teve um mês nessa pandemia que Deus me deu. Milagre. Não estava atendendo ninguém. Não conseguia atender um cliente. Como é que a coisa aconteceu? Foi um milagre de Deus. E com certeza, aqueles que não me pagavam, não tem aqueles que devem, né? Principalmente advogados, irmãos, tem tanto dinheiro na praça. Eu acredito piamente que eu deva ter uns 700 mil reais perdido de serviços que não recebi. Pessoas que prometiam pagar, não pagaram, que receberam. Uma vez eu recebi um seguro para uma pessoa, e a pessoa falou assim, não, eu vou te pagar 20%. Fui lá, fiz o papelzinho com ele, 20%. Até hoje eu estou esperando os 20%. Até hoje. E eu não processo ninguém. Eu não processo meus clientes. Amém. O Senhor vai tratar disso aí, meu juiz. Porque se um dia alguém falar assim, olha, tal advogado me processou porque eu não paguei a ele, meu nome queima todinho. E eu já vi muitos advogados queimados por causa disso, não faz nada. Não. Se você atrasar, ele te processa. Eu nunca processei ninguém. E eu acho que um desses, Deus moveu o coração lá, por milagre, lembrou de mim e depositou. E Deus me abençoou. É assim que funciona conosco. E as curas. E os vírus que não chegam até nós, meus irmãos. Quantos milagres. Quanta coisa nós precisamos honrar o Senhor. Mas olha o que mais aqui. Além de honrar os milagres próximos, recobrar os milagres próximos para agradecer, recobrar os milagres antigos de nossa vida, olha o que o salmista diz aqui. Meditarei em todas as suas obras. Como é que eu vou agora conhecer todas as obras do Senhor? Onde eu vou conhecer? Como eu vou meditar nas obras do Senhor? Meditando na sua palavra. Olha que Deus mandando você tirar tempo sozinho com Ele. Meditar nas Escrituras. Meditar é você colocar para dentro a reflexão das Escrituras, alimentar-se dela. Olha o Senhor falando sobre isso. Meditar todas as suas obras, desde a criação. Desde a criação até os milagres de Jesus, os feitos com os apóstolos, tudo quanto está narrado nas Escrituras. As obras do Senhor, e não só as obras que estão na Escritura, mas as obras que estão manifestas. A palavra de Deus fala, os céus manifestam as obras das suas mãos. Ou seja, nós olharmos os dias, a natureza, as coisas e vislumbrarmos as obras, meditar. Irmãos, se você tirar um tempo e ficar olhando para as nuvens, mas não é para ficar vendo desenho de camelo, de vaca, de avião na nuvem, não. É para ver Deus falar com você. Não é? Tem gente que perde tempo. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, rapaz, eu estou precisando deitar num gramado de noite, ficar olhando para as estrelas, ficar contando estrelas. E eu pensei, eu gosto de olhar para as estrelas e falar assim, meu Deus, é Senhor que fez tudo isso aí. E eu compartilhei com aquela pessoa, você precisa disso, não é de se desestressar. Você precisa do Deus que desestressa. Né?
É isso que nós precisamos. Olha, agora para finalizar, a quarta forma de honrar a Deus, primeiro é recobrar os feitos próximos, recobrar os feitos antigos em nossa vida, meditar em todas as obras do Senhor, e olha só, considerarei todos os teus feitos. Agora é uma coisa, não basta apenas recordar, não basta apenas considerar, agora eu preciso entender todos os feitos do Senhor. Eu vou considerar no sentido de, eu vou trazer para mim o conhecimento. Em cada uma dessas experiências, o que Deus está falando comigo? Aonde eu posso amadurecer no conhecimento de Deus? Onde eu posso crescer nisso? Aonde que na minha vida prática esses feitos de Deus fazem diferença? Eu vou considerar. Eu não posso deixar passar. Eu não posso deixar no vazio. Como diz a juventude de hoje, a adolescência, como diz a Thalita, eu não posso deixar Deus no vácuo, né? Não. Eu tenho que considerar. É real, é esplêndido, é extraordinário, é espetacular viver os milagres. Eu preciso considerar. E quando fala considerar aqui, além dessa palavra ser nesse sentido de captar esta sapiência, ou seja, o entendimento, é transformar isso que Deus está nos dando em ação prática juntamente com Ele. Ou seja, os feitos de Deus continuam a acontecer ainda hoje por meio da sua vida abençoada e abençoada. Aleluia. Continuam a acontecer. E devem continuar. Os desafios gloriosos, as coisas grandes, os milagres, nós precisamos ainda continuar. Assim como Josué, assim como Moisés, assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, assim como os grandes homens de Deus, os heróis da fé de Hebreus 11, os homens de Deus deste tempo, as pessoas que contam os milagres para nós, nós podemos viver os milagres. E partir para vivê-los. Decidir por viver os milagres. Você quer viver milagres? Sim ou não? Sim ou não? Quem quer viver milagres, levante-se. Fique de pé. E no nome de Jesus, na fé, vem aqui à frente para viver os milagres. Pode vir aqui à frente. Eu quero viver os milagres, pastor. Eu sei que o Espírito Santo pode fazê-los acontecer. E chega na frente mesmo. Quem vai viver milagres não pode ficar distante, não.